Olá, meus amigos. Continua rendendo a história do Gilmar Mendes, que disse que os evangélicos no Rio de Janeiro são ligados a milícias, narcomilícias. Só que tem coisa que é difícil entender, né? Veio uma nota, mas não é uma nota do Gilmar Mendes. Tem uma nota que eu vou deixar aqui para você acompanhar durante a gravação do vídeo. Não vou ler ela porque é extensa. Mas é uma nota do André Mendonça, que é o único ministro evangélico, onde ele diz que conversou com o Gilmar Mendes e que não foi aquilo que ele quis dizer, não é aquilo, não. Ele até está disposto a conversar com os evangélicos, se for o caso. Eu gostaria muito, tá aí a nota, você está acompanhando, pode pausar o vídeo, ler o que diz a nota, não diz coisa com coisa. Eu gostaria muito que o seu Gilmar Mendes fizesse um pedido de desculpa formal, isso é a nível nacional, como foi a entrevista que ele deu, falando que ele errou, porque ele colocou todos os evangélicos como associados à milícia e ao narcotráfico, que é um absurdo, Sem nenhuma prova, sem dizer quem falou, por que falou, em que se baseou, nada. Ele toma uma atitude que está levando ele a muitas críticas, né, de todos os lados. E aí ele vai se desculpar agora através de outro? O André Mendonça pedir desculpa pelo Gilmar Mendes, está difícil entender. Mas o que dá para entender, o que não é difícil, é entender que o seu Gilmar Mendes, ele não é muito ligado aos cristãos, né? Ele não gosta muito dos evangélicos. Estou falando bobagem? Então tá, vamos dedicar esse vídeo a ele então. Olha só o que diz o Pleno News. Gilmar e Barroso exercem militância pró-Lula e anticristã. É o Pleno News que está falando. Gilmar e Barroso exercem militância pró-Lula e anticristã. Magistrados rompem com a liturgia do cargo e expõem ativismo político progressista. O progressista, essa história de progressismo, é uma maneira moderna de falar comunista, socialista, modernizado com isso. Vamos ler a matéria do Gilmar Mendes aqui, ver o que o Pleno News está falando a respeito. Gilmar e Barroso, né, os dois. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, ousam romper reiteradamente com a liturgia do cargo, se aventurando a exercer militância política e ideológica, aderindo publicamente às causas que interessam ao presidente Lula e todo o seu aspecto progressista. Com notória simbiose com a agenda esquerdista, os referidos magistrados, ou seja, Gilmar Mendes e Luiz Barroso, não apenas fazem campanha pró-Lula, como nutrem evidente ojeriza ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e aos valores que ele defende. Agora, no que parece uma ação deliberada, disparam contra a religião evangélica, que goza de crescimento contínuo e vertiginoso no Brasil, e atacam valores caros aos cristãos, ao que defendem aborto, por exemplo. Então aqui está claro, né? É um jornal de circulação nacional, né? É a imprensa dizendo contra cristão, contra o que nós defendemos, e na Suprema Corte, né? E aí acaba ligando. Por isso que o evangélico, ele na grande maioria, na imensa maioria, ele vota pró-Bolsonaro. Porque apesar do Bolsonaro não ser evangélico, ele defende os nossos valores. E acima de qualquer coisa estão os nossos valores cristãos, né? Que são defendidos por Bolsonaro e atacados por Lula. E aí o Pleno News fez uma coisa que eu gostei muito, né? Ele oferece aqui as últimas decisões, aonde com essas ele embasa sua matéria falando que Gilmar Mendes e o Barroso, eles são contra os evangélicos, estão atacando os evangélicos. Vamos ler o que diz aqui? Isso é um compilado de várias decisões, várias manifestações durante os últimos meses aí dos dois. Oferecemos aos leitores do Pleno News uma seleção recente de notícias que evidenciam a aderência militante dos juízes da Suprema Corte. Gilmar diz haver acordo entre traficantes e evangélicos no Rio. Essa foi a matéria de ontem, né, que deu origem a tudo isso. Aqui vai pegar uma sequência matéria a matéria. O ministro Gilmar Mendes, em entrevista ao Globo News, na última segunda-feira, dia 11,
disse que durante uma reunião na Suprema Corte, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, falou-se sobre a existência de uma narcomilícia evangélica que atua no Rio de Janeiro, sem dar nomes nem apresentar qualquer prova. O decano maculou a fé de milhões de brasileiros. Outra manifestação pública, agora do Barroso, recente também. Barroso defende combate ao uso abusivo da religião na política. Me permita um parênteses aqui antes de ler. É o que eu tenho falado para você. Eles não querem que você misture religião com política. Lembra? Quando eu falo para você que esse é um ensinamento do diabo, que durante muitos anos atrapalhou muito o nosso país, fazendo com que o cristão se acovardasse, lavasse as mãos e deixasse que os nossos inimigos, em termos de ideologia, assumissem o controle da nação, dos municípios, dos estados. Eles querem que a gente continue assim, eles querem que você continue fora de política, que você não fale de política. Por isso que a gente está aqui, para dizer: ô evangélico, abre o olho, sai dessa tenda, vamos marchar, vamos mudar esse Brasil. A Bíblia diz que aonde colocamos a planta do nosso pé é nosso por herança, né? Tudo isso pertence ao nosso Pai, vamos tomar parte da nossa herança. Barroso defende combater o uso abusivo da religião na política. Luiz Roberto Barroso criticou a manipulação política, segundo ele, da religião. Para canalizar votos em detrimento de opositores, de acordo com o presidente do STF, a fé deve ficar restrita à vida privada das pessoas, em vez de se estender para um uso abusivo. Por parte de líderes políticos, segundo ele, isso acontece. E até eu faço uma pausa aqui porque, gente, olha só. Eu vou traduzir para você o que ele diz nesse primeiro momento aqui. Ele está dizendo: ô crente, ô evangélico, cuide da tua vidinha aí, da tua igrejinha aí, e não se meta com a política, porque a política é nacional. Não se meta com os assuntos nacionais, fica na tua. É isso que ele está falando para você. A declaração foi feita durante uma aula magna na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, na última sexta-feira, dia 8. Barroso, matéria seguinte: Barroso defende aborto, a sociedade não entende. Palavras dele. Ou seja, você não entende, você é burro demais para entender, meu irmão. Você não entende. É só o Barroso que entende. Matar criança não é matar criança, imagine. Matar criança é bom. Meu irmão, você é burro demais para entender que o aborto é uma coisa boa, na visão do Barroso. Na minha visão é crime e é diabólico. Na última sexta-feira, dia 8, Barroso defendeu uma grande movimentação nacional em prol da descriminalização do aborto. Lembra, na matéria anterior, ele falou para você: ô crente, fica quieto, não se mete, cuida da tua vidinha aí, não se meta. Agora ele está falando: viu, você que é a favor do aborto, vamos nos movimentar. Grande movimentação nacional em prol do aborto. Quer dizer, crente, cala a boca e fica na tua casa. E aquele que é a favor do aborto, vem para a rua, faz barulho. É isso que está falando Barroso. Dando sequência. Para que o tema seja votado na corte. Ele está falando, então, ele quer essa movimentação para que o tema seja votado na corte e não no Congresso. Entendeu? Deixa que eles decidem. Se deixar o Congresso decidir, vai decidir contra eles. Então, faz a movimentação para que o tema seja votado na corte. Assim que possível. Pode traduzir pelo mais rápido possível. Ele deu as declarações também durante a aula magna na PUC-Rio, a mesma aula. Para o magistrado, criminalizar a prática não serve para nada. Segundo ele, palavras dele, não se trata de defender o aborto, mas de enfrentar esse problema. Gente, às vezes não sei se ele não consegue entender ou se é maldade mesmo. Porque parece inocência, né? Deve ser inocência minha pensar assim. Não se trata de defender o aborto, mas de enfrentar o problema. O que ele está dizendo aqui, gente? Não se trata de defender o aborto, vamos só matar as crianças. Que sentido tem isso? Ainda o Barroso, dia 12 de julho do ano passado, nós derrotamos o bolsonarismo, disse Barroso. Em 12 de julho do ano passado, enquanto discursava no Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE, o ministro Luiz Roberto Barroso usou a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" e disse que tal fato permitiu à democracia
e a manifestação livre de todas as pessoas. Aonde, Barroso? Aonde? Fala para o Alan dos Santos, que está refugiado nos Estados Unidos, que vocês pediram a extradição dele e a corte americana falou não, porque ele não cometeu crime nenhum. Fala para ele que está livre a manifestação de todas as pessoas. Fala para o Rodrigo Constantino, que está com passaporte bloqueado, contas bloqueadas no Brasil. Ainda do Alan, até a filhinha dele está com a conta de poupança bloqueada. Né? O Paulo Figueiredo, Fiuza, juiz exilado nos Estados Unidos com medo de vocês. Tomara que eu não seja o próximo, né? Manifestação livre está garantida no Brasil, segundo o Barroso. Brincadeira, hein? E sempre falando para estudante, né? Acho que o sonho desse cara era entrar na máquina do tempo, voltar a ter 16 anos e ir para a Uni de novo. Nós derrotamos a censura, disse Barroso, no momento em que as redes sociais são censuradas. Nós derrotamos a tortura, disse Barroso, quando os presos, Mauro Cid, sem acusação, ficou preso por causa do cartão de vacina, depois virou joias, depois virou não sei o que e tal, e ninguém sabe porque ele ficou preso todo o tempo que ficou, e hoje é pressionado. Aí fica fazendo delação do jeito que o Supremo quer, né? O Torres também. Não tem tortura mais, nem psicológica não tem. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, declarou Barroso. E eu perguntaria ao ilustre ministro, derrotou a censura onde? E esse PR da fake news aí, ministro, que está há anos só procurando tirar a monetização de pessoas, prejudicar pessoas, tirar passaporte de pessoas que não concordam com o STF, que não concordam com o atual governo. Não tem mais censura, então? Não tem mais tortura no Brasil? Qual tortura que tinha antes? E o que vocês fizeram com o Torres não é tortura? E o que fizeram com o Cid não é tortura? Não é tortura psicológica? Pessoas presas 8, 10 meses sem acusação. Senhoras donas de casa sem nenhum antecedente sendo condenadas a 16, 17 anos de prisão, enquanto líderes de tráfico de drogas são por aí com tornozeleira. Não tem mais tortura no Brasil, ministro? Nossa, eu não sei em que Brasil que o senhor vive, viu? Não sei em que Brasil que o senhor vive. Livre manifestação aonde, ministro? Se for favorável ao STF e ao PT? Ah, meu Deus. Na sequência, Gilmar Mendes fala em êxito do STF contra a extrema-direita. O STF não teria que ser contra a extrema-direita nem contra a extrema-esquerda. O STF teria só que ser o guardião da Constituição, para isso que ele foi criado, viu, seu Gilmar Mendes? O magistrado, em entrevista à Globo News, me incomoda isso, gente. De novo, magistrado da onde? Aonde que o Gilmar Mendes e o Barroso são magistrados? Eu falo isso até em desagravo a todos os juízes do Brasil. Eles são ministros, sim, mas eles não são juízes. Falei no último vídeo e falo novamente, como advogado. Nenhum advogado tem capacidade para ser ministro, para ser juiz na Suprema Corte. Lógico, se você é advogado, aí você faz concurso, se torna juiz, tem experiência de juiz, é outra coisa. Estou dizendo que ninguém pode sair de advogado para juiz, porque tem lado, porque é militante. O Barroso continua tendo lado, Gilmar Mendes continua tendo lado, como tinham quando advogavam. Então o magistrado não cabe. O ministro sim, mas o magistrado não. Deixa eu voltar aqui na leitura. O magistrado, quem está dizendo isso aqui, é o Pleno News, não sou eu não, tá? O magistrado, em entrevista à Globo News, na última segunda-feira, dia 11, não escondeu o lado político e ideológico e atacou a chamada extrema-direita. Se ele fosse realmente magistrado, ele saberia que o magistrado não tem lado. Magistrado não tem lado. Quem tem lado é advogado, quem tem lado é promotor. Li um relatório internacional que diz que de todos os países que tiveram problemas com a extrema-direita, o Brasil foi aquele que se saiu melhor graças à institucionalidade. E aí tem um papel importantíssimo da Suprema Corte. Aonde que está esse documento que o senhor leu? Eu gostaria de ler. Gostaria de saber quem que escreveu esse relatório internacional, senhor Gilmar Mendes. Na sequência, a próxima matéria, de novo Gilmar Mendes,
Se tivemos a eleição do Lula, foi graças ao STF. Isso eu sei. Isso todos nós sabemos. Por sinal, esse Lula, me permite perguntar para o senhor, é o cleptocrata? É aquele que o senhor falou que tinha criado uma cleptocracia no Brasil? Que tinha institucionalizado o desvio de verba pública? É o mesmo? Ah, ele mudou ou o senhor mudou? Alguém mudou bastante, mudou de opinião, quero dizer, né? Claro. O decano do STF trocou farpas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, em 14 de outubro do ano passado, durante um evento em Paris, na França. Evento que você pagou para ele ir, tá? E que ele não tinha que ir, porque ministro do STF não tem que ir para evento nenhum. Na ocasião, Pacheco, que também não deveria ter ido em evento nenhum, também foi com o teu dinheiro, defendeu uma reforma do Poder Judiciário para resolver o que chamou de crise de legitimidade. Continuando aqui, Gilmar Mendes diz que Lula resgatou a democracia no Brasil. Em entrevista ao programa É Notícia da Rede TV, em 30 de novembro do ano passado, Gilmar Mendes se mostrou satisfeito com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Para ele, a vitória do petista foi responsável por resgatar a democracia no Brasil. Na oportunidade, o ministro também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, disse o Gilmar Mendes, referindo-se ao Lula, na verdade resgatou a democracia no Brasil. Essa sua eleição foi esse resgate. Não consigo imaginar o que seria do Brasil com a reeleição do Bolsonaro. Ou consigo imaginar, mas a minha imaginação não é positiva, disse o Gilmar Mendes. Engraçado, eu imagino e a minha é positiva, viu, seu Gilmar Mendes? A minha é positiva. A última matéria que o Pleno News traz aqui nesse resumo: Lula janta com Zanin na casa de Gilmar Mendes. Lula e Cristiano Zanin jantaram na casa de Gilmar Mendes, em Brasília. A recepção aconteceu não por um motivo qualquer, mas há 2 dias da posse do ex-advogado pessoal do petista no STF, que assumiu a cadeira na Suprema Corte em 3 de agosto do ano passado. E aí me permita aqui dizer para você que hoje talvez o melhor juiz da Suprema Corte seja o Zanin, que também era advogado. Não sei se tem alguma coisa a ver ele ser evangélico, mas está levando a sério, né? Coisa que infelizmente não tem sido tão normal assim. E tem feito um bom trabalho até aqui, apesar de ter sido advogado do Lula e ter sido indicado por ele. Aqui poderia estar também o perdeu o mané numa mola. Não está aqui. E tantas outras coisas, né? Mas enfim, o vídeo ficou longo demais. Isso é só para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que se você é cristão, se você é evangélico, não tem como você ficar com a esquerda. Não tem. Não tem como. Resgato com você aqui o que disse o Barroso, que você que é cristão tem que ficar em casa quieto, enquanto as pessoas que defendem o aborto têm que se manifestar. E aí pergunto para você, você vai ficar quieto ou você vai se manifestar? Ô Josué, sai da tenda, vamos para a luta, vamos para a guerra. Esse é o nosso STF. E como é que a gente vai mudar isso? Eu repito para você o que tenho dito. 2 frentes, joelho no chão, guerra no mundo espiritual para um Brasil melhor. E no mundo físico, tem eleições. Quando você for votar, não vote em alguém porque ele é famoso, porque ele é gente boa, porque ele fala bem. Vote pelos princípios que ele tem. E não é o que ele fala, é o que ele vive. Veja quem é ele, de onde ele vem, quem está com ele, quem caminha com ele. Veja quais são os seus valores, se são iguais aos teus, e vote nessas pessoas. A intenção aqui desse vídeo é mostrar para você a necessidade de posicionamento enquanto cristão, enquanto evangélico. É um posicionamento de direita, sim, porque não tem como ser cristão e de esquerda, então o cristão ele tem que ser de direita. Assim como Jesus Cristo está à direita do Pai, nós temos que estar à direita também. Desculpa o trocadilho, mas por sinal é incrível, né? O quanto a Bíblia fala de esquerda e de direita. E não fala nenhuma vez bom de esquerda e nenhuma vez ruim de direita. Parece que está falando para os dias de hoje, viu? Meu irmão, minha irmã, peço que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva. Precisamos chegar a um número grande de pessoas, precisamos mostrar para as pessoas o que está acontecendo no nosso país, precisamos defender a nossa bandeira e a nossa fé. Deus abençoe muito seu dia, um beijo no seu coração. Até o próximo.